Nesse vídeo, então, vamos fazer o apêndio daquele vagão que a gente terminou no vídeo anterior. Eu acabei esquecendo de fazer isso durante a gravação do vídeo, mas a gente precisa renomear o Bezier Curve, que foi a primitiva usada para fazer o vagão, com alguma coisa que o identifique. Porque quando a gente está aqui no arquivo do trem, tá? Aí a gente vai em File, Append, aí, deixa eu ver. Aí a gente escolhe aqui o vagão do colega, né? E aí a gente vai em Object, e aí vai estar Bezier Curve. Então, acho que não... Ou, enfim, vai estar o nome da outra primitiva que a pessoa usou para fazer o vagão. Então, eu fiz isso e não estava gravando, tá? Tá, então agora a gente tem aqui o vagão, ele veio com o nome certinho, já veio na coleção trem, porque ela que estava selecionada, né? Então, vamos colocar ele aqui assim. Bom, aí agora a gente pode... Vamos ver, vamos duplicar isso aqui, Shift D. Eu vou entrar em modo de isolamento só pra gente... Tem que duplicar tem que duplicar essa seção aqui, né? Só que, olha só. Eu tô vendo o seguinte, esse esse negócio aqui tá todo cheio desses bevels aqui, vai ser difícil, eu acho, de duplicar. Sabe que eu tô achando que vai ser mais fácil fazer de novo, porque se eu duplicar, qual era o meu plano, tá? Meio aqui pensando em voz alta com vocês. Qual é o meu plano? É pegar isso aqui, fazer Shift D, aí rotacionar, aí largar pra cá, colocar isso em tela cheia, né? Aí, opa, aí colocar aqui assim e fazer um Bridge Edge Loop. Esse é o meu plano, tá? Vamos ver. Só que aqui eu tenho quatro arestas. E aqui eu tenho um monte de arestas, porque eu tenho esses bevels aqui. E aí, como é que eu vou mesclar tudo isso, sabe? Só se eu pegar e, tipo, vamos ver, junto esses dois, Alt M e... Peraí. Esse com esse. No último. Esses aqui no centro. Tá vendo? Aí eu tenho que fazer isso aqui, porque preciso deixar todo mundo com 4. Mas é igual esses aqui, vai ficar uma diferença de... Tá vendo aqui, ó? Vai ficar uma diferença de altura. E eu acho que vai dar mais trabalho eu arrumar do que eu fazer de novo. E eu vou dizer pra vocês que eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, tá? Mas eu vou fazer de novo. E acho mais fácil fazer de novo também. Na verdade, o que eu podia ter feito, se isso tivesse sido feito com modificadores, eu não teria problema nenhum, tá? Era só a questão de desligar os modificadores, não sei. Mas como foi uma modificação feita na geometria, não tem como tirar aqueles bevels de lá. Então, né, paciência, vida que segue. Então, vamos lá, Shift A, vamos rapidinho, tá? Isso aí vai ser vamos fazer um speed modeling. Vocês vão conseguir fazer bem rapidinho. Tá, na real eu acho que eu nem vou filmar isso, porque isso aí vocês já sabem fazer. Eu só vou fazer outro, vou dar uma pausa e aí quando eu voltar vai ter um vagão novo, tá? Combinado? Pronto, então eu já fiz mais algumas coisas, na verdade, né? Eu fiz o modelo do vagão, que, como eu falei, acho que não precisa a gente fazer junto, porque vocês já viram eu fazer o primeiro, essa base, é a mesma coisa. Eu troquei o nome da base, dupliquei as rodas, vou trocar o nome aqui de rodas vagão e importei o vagão. Importei não, né? Fiz o append do vagão, basicamente isso, tá? Aí eu vou agora fazer o SVG, tá? Então isso aqui meio que foi para colocar as coisas em ordem e criei uma câmera aqui também, tá? Quer dizer, reconfigurei a câmera, lembrando é Ctrl Alt 0 no teclado numérico. E aqui eu tenho uma viewport com
modo de visualização preview e sem os overlays, tá? Então isso aqui é basicamente para eu ver como é que tá ficando. Então tá, eu vou salvar isso aqui agora, vou abrir o Illustrator, o arquivo que eu disponibilizarei para vocês. Quem quiser fazer do seu incentivo, muito mesmo, mas quem não quiser também não precisa. Eu vou fazer o leãozinho aqui. Esse aqui, então eu vou duplicar ele. E para fazer os SVGs, eu acho que a gente não... Eu vou fazer aqui, enfim, eu vou comentando, tá? Primeiro eu vou deletar todos esses elementos que estão... O SVG ele vai ser só um grande contorno, tá? Então eu não preciso de muitas das coisas que estão aqui. Agora esses aqui, no caso desse desenho, que são caminho composto, eu sei que caminho composto é, por exemplo, coisas que tem um buraco no meio, tá? E esse aqui vamos desagrupar. Também vou desagrupar isso aqui, estou usando Ctrl Shift G para desagrupar várias vezes, porque eu não sei quantos grupos tem ali. Então, eu estou olhando para cá e estou vendo que isso aqui é só um preenchimento. Então, tudo isso aqui é um caminho composto, porque são coisas que tem um buraco no meio, mas é um buraco de preenchimento, tá vendo? Não é isso aqui, esse marrom, não é um traçado, isso é um preenchimento mesmo. Então, eu sei que isso é um caminho composto. Então, eu vou lá em objeto, caminho composto, liberar, tem esse atalho que eu não uso isso muito seguido, então. Então, aí libera, né? O caminho composto é como se fosse um Pathfinder desses aqui de menos frente, ou qualquer outro Pathfinder. E eu estou desagrupando várias vezes, e aí o que eu vou fazer aqui é enviar para trás e apagar o que está na frente. Para enviar para trás, o atalho é Ctrl Shift e acento agudo. Não, é crase. Ctrl Shift crase. E manda para trás. Pô, aqui não tem mais. Ah, tem esse negócio aqui. Manda para trás e tem um aqui na frente. Agora eu vou selecionar tudo. Pronto, tem só esses objetos aqui. E vou fazer agora o Pathfinder unir. E é isso que eu preciso do SVG. Por que eu fiz toda essa mão de obra? Porque eu não quero levar pontos nós que sejam extra. Então eu quero levar só o que necessita mesmo, só o mínimo de nós necessário, porque apesar do SVG ser um formato que ele é de intercâmbio entre os programas de formato vetorial, pode acontecer alguma coisa entre 2D e 3D que, sei lá, pode ser que eles não seja bem interpretado. Então eu vou levar o mínimo de nós necessário. Então isso que eu estava fazendo era para otimizar essa exportação. Bom, então a gente vai fazer no Illustrator CS6. Vocês podem só colocar numa prancheta, como eu fiz aqui, e exportar. Quem está no Illustrator CC pode usar arquivo, exportar seleção. Aí a gente vai exportar um ativo que eu já tinha feito antes, tá? Então, eu vou usar esse aqui, leão, SVG. Leão espaço SVG. E só vamos cuidar onde é que isso fica, tá? Eu vou colocar aqui na minha pasta o Vs e BMPs. Eu podia ter colocado o nome da pasta, o Vs, BMPs e SVGs. Tá? Mas vai ficar nessa pasta. Quem está no CC só confere se vai salvar como SVG. Quem está no CS6 é só uma questão de escolher o formato. E aí exporta. E só dá uma conferida se ele foi criado. Beleza. Agora a gente volta para o Blender. Pode salvar o Illustrator, fechar.
Vou fechar aqui porque é menos uma coisa ocupando processamento. Tá. Agora eu vou esconder todas essas, os objetos da collection train, vou selecionar a scene collection, porque o SVG ele é importado bem pequenininho. Tá? Então eu vou colocar o cursor no centro, Shift C, File, agora sim, importar SVG. E aí vocês encontrem lá, tá aqui. Olha, ele foi importado, tá vendo aqui, ó, Leão SVG é uma collection, mas ele tá minúsculo, então tem que aproximar bastante, ele tá no centro, no top view, ele tá no top view, então aproxima bastante, então, aí aumenta. Agora, se vocês quiserem enxergar o trem, dá para ter uma ideia do tamanho relativo. Tá? Eu vou trocar o nome aqui, Leão. Agora, eu preciso rotacionar isso aqui no eixo X, RX90, e vou rotacionar no Z, RZ90, só para ele ficar de frente aqui. Ele, tá vendo que ele tem uma cor aqui diferente, né? É porque ele tem um material, aí vocês podem deletar esse SVG Match. E eu vou fazer uma cópia Shift D, porque assim, né? Nunca sabe. Tá, vou fazer essa cópia aqui e agora eu vou... eu tenho que converter isso para uma malha, tá? Isso aqui é isso aqui é uma curva, tá? Isso não é uma malha como os outros aqui. Isso é uma curva igual ao vagão que a gente fez no arquivo, no vídeo anterior, tá? Então, eu vou converter isso para curva, assim como eu converti o vagão também, né? Não sei se vocês lembram que a gente inseriu uma Bezier Curve, aí a gente fez todo o desenho das curvas, aí a gente converteu para curva. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, vou lá em Object, Convert to, e converter de Mesh para Mesh a partir de uma curva. Legal. Agora, tem uma parte que a gente não fez com o vagão, que eu vou fazer com esse aqui, que é, eu estou no Edit Mode agora, selecionei todos os edges, pode ser qualquer um, né? Edge, face, vértice, e vou em Mesh, Cleanup e Delete Loose. Tá, no meu caso aqui, ó, 24 vértices foram removidos. Tinha vértices soltos, tá? Por mais que eu tenha tomado cuidado lá no Illustrator. E ele criou um montão de vértices, né? Então, se vocês estão vendo aqui, ó, eu troquei para seleção de vértices. Não tinha todos esses vértices lá no Illustrator. O que o Blender fez? O Blender não converteu as alças de curva para free, que é o tipo de alça com curvas separadas, né, de curvas com alças separadas. Ele converteu para nós o tipo vector, que são os nós equivalentes aos nós retos, em ângulo reto, lá do Illustrator. E aí as curvas, elas ficaram... a gente simula as curvas pela proximidade dos vértices, mas não tem curvas Bezier aqui, tá vendo? Tá, então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente vai em Mesh, só que aí, qual o problema? Olha aqui, eu tenho 1400 e tantos edges, 710 vértices. Então a gente pode fazer o seguinte, parêntese, tá? Não que isso seja um problema, porque a gente já estava esbanjando vértice antes, mas eu queria mostrar para vocês um recurso, né? Cleanup, Mesh Cleanup, e vocês podem ir em Decimate. Aí abre aqui o menuzinho no canto, né? E aí vocês ficam olhando, eu vou mexendo aqui, tá? Quando vocês forem fazer também, tá? Mexe aqui nesse slider e fica olhando para a forma do bichinho. Porque olha, tem uma hora que ele fica, tá vendo? Irreconhecível. Porque reduz muito, agora ele tá com 51 vértices, eu tô vendo aqui, ó. Mas ele tá, né, ridículo, tá bizarro, não dá pra ser tão pouco. Aí, ó, em um,
ele está com 710. Depende do bicho que vocês usarem, do arquivo que vocês usarem. Depende, inclusive, do que vocês fizerem lá no Illustrator, tá? Vamos ver, então. Aqui eu tô olhando para o resultado no SVG. Quando ele começar a ficar facetado, eu vou parar. Na real, acho que tá bom aqui, tá? 0,3. Ele foi para 214 vértices, estou bem feliz. Vou deletar esse aqui. E esse aqui, agora, eu vou fazer... vou entrar no Object, no Edit Mode de novo, nem era para ter saído. 3 para seleção de faces. E agora, E extruda. Aí vê mais ou menos quanto vocês acham que tem que ser. Vou posicioná-lo aqui no vagãozinho. Tá meio grande. Aí reduz o quanto vocês acham que tem que ser, né? Agora só deixa ele na posição que tamanho e tal. Tá? Olha só, era isso. Então agora só para não esquecer, Ctrl A para a gente aplicar todas as transformações, aplica todos os transforms. Agora o ponto pivô tá aqui, né? Mas tá, paciência, vamos deixar aqui. Aplicou todos os transforms, deixa eu ver. Tá 0, 0, 0. E agora eu vou colocar a origem ali, ó. F3, set origin, origin to geometry. Aqui. Tá, ele só mudou o location, mas o que importa mesmo é que a escala e a rotation estão ok, tá? O que mais vai dar problema no futuro é a escala mesmo. Tá, então, tá resolvida a nossa modelagem. E agora é só criar os shaders, né? Só criar os shaders. Na verdade, antes de criar os shaders, eu vou fazer um vídeo sobre iluminação. E aí depois eu vou criando os shaders. Então, vamos parando por aqui.